Do livro Pão Nosso, capítulo 149, Crer em Vão. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 149. Crer em vão. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada? Existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam, em longos períodos de luta terrestre, a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso, onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna, que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo como material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos mais uma vez. Agora nesta lição, Crer em Vão, número 149. Desta forma, Crer em Vão foi o nome que foi dado por Emmanuel a esta lição. E ele utilizou esta passagem de Paulo de Tarso quando ele escreveu ao povo de Coríntios, ou ao povo de Corinto, que disse assim: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Ou seja, se retiver o Evangelho de Jesus, será salvo. Aí ele pergunta, se não, é que crestes em vão. Então, se não for salvo, é porque crê em vão. E crer em vão não tem nenhum resultado. Emmanuel começa a nos explicar, dizendo
qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas no serviço da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Aqui nós podemos entender que Emmanuel faz um aviso para todos nós. Ele dá um exemplo das flores, que muitas flores não vão atingir a frutescência na estação adequada. Assim são as almas, muitas almas, no serviço da crença. Vejam bem, elas estão trabalhando dentro de uma instituição religiosa e estão por longos períodos de luta terrestre. Mas não terão conseguido essa iluminação de si mesmas. Isto é, não terá ali conseguido uma evolução somente por crer. Isto não é o suficiente. Nesta outra parte, Emmanuel diz: Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. O que é reter o Evangelho? O reter o Evangelho, guardar o Evangelho, reter, ficar consigo o Evangelho, é você colocar em prática este Evangelho. Não é você reter no sentido de conhecer e guardar só para si. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aquele que muito estuda, seja o Evangelho, seja qualquer outra coisa, e guarda só para si, é um egoísta. Ele tem obrigação de passar aquilo para os outros, seja o Evangelho, seja qualquer outra coisa. Então, por isso que ele fala em reter. Reter no sentido de guardar e aplicar em si mesmo. E, naturalmente, ele estará aplicando para os outros também. No segundo parágrafo, Emmanuel diz: a revelação de Jesus é campo extenso, onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Então, ele diz que tem campo para trabalhar em toda e qualquer situação, qualquer serviço. Mas Emmanuel diz: muitos chegam à obra, todavia, não passam além da letra. Isto é, estuda, mas aquilo não transforma a criatura, não muda a criatura. Ela se mantém somente com a letra. E ele passa cooperando nas organizações puramente intelectuais. Então, ele coopera ali no centro espírita, ou em qualquer lugar, outra igreja religiosa, ele coopera com organizações puramente intelectuais. Isto é, não tem nada a ver com a parte moral. Diz ele, uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. Então, quando essas pessoas procuram essas coisas para fazer dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja, ela tem sua parcela de contribuição, mas falharam. Por quê? Não fizeram nada para si mesmos. Nessa outra parte, ele diz: é imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade em seu tempo. Então, ele diz que é imperioso, é forçoso reconhecer que toda tarefa se reveste de utilidade a seu tempo, não é? De conformidade com os sentimentos do colaborador. Então, o que manda é o quê? É o sentimento. Então, qualquer tarefa que você for fazer vai depender do seu sentimento. Agora, ele diz, contudo, no que condiz com a vida eterna, que é o cristianismo que nos desdobra o olhar,
é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre com vistas à necessária aplicação. Então, tudo contribui, mas no que se diz respeito à vida eterna, o que importa é nós retermos como ele colocou, para que nós possamos aplicar. Sem aplicação, passou de mera intelectualidade. Ele diz ainda, cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. Olha que coisa linda! É uma poesia essa frase, porque nós passamos a entender que cada um de nós estamos colaborando com a evolução da Terra, no meio em que você vive. Então, vejam a importância, porque é cada um de nós fazendo a sua parte. E aí teremos um mundo melhor. Se nós não fizermos isto, o mundo não será melhor. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus ajuda a quem sempre madruga. Então, é preciso que nós façamos a nossa parte. Na conclusão, ele diz, o discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado. Porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Então, o crer, simplesmente por crer, é uma coisa. Ou seja, você pode estudar toda a doutrina espírita, todos os livros. Se você acredita naquilo que você leu, em todo o arsenal de livros que existe na doutrina, você está crendo nele. Mas se você não aplicou, aquilo não terá valido de nada. E aplicar significa amar ao próximo como a si mesmo. É o segundo mandamento. Porque somente aplicando este conhecimento que você vai ter para amar o próximo, é que você vai também amar a Deus. Se você deseja alguma lição, por favor, passe um e-mail para nós, que nós, com prazer, estaremos prontos para responder. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.